amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. A palavra de Deus no Salmo 95, versículos 1 e 2 diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. A partir dessa palavra, eu venho e faço um convite a todos vocês, para que a gente não só assista o culto, mas para que a gente participe do culto ao nosso Deus, louvando, cantando, orando a Ele e agradecendo, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Vamos juntos assistir o culto nesse instante? Vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento te louvar, bendizer o teu santo e precioso nome, te agradecer pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus que o Senhor tem sido em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque apesar do que somos, o Senhor espera para ter misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a também esperarmos em Ti, com paciência e com confiança, sabendo que o Senhor cuida de nós e tem sempre o melhor para nós. Pai, neste momento nós queremos colocar todos os enfermos na Tua santa presença, os nossos irmãos que estão infectados, que o Senhor esteja visitando, os nossos amigos, nossos parentes, que o Senhor esteja levando cura, Pai, levando a Tua paz, levando o Teu conforto, Pai querido. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui por nós. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. E boa noite aos amigos e irmãos que assistem conosco aos nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês e sobre suas famílias. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Com base nessa passagem lida, o tema apresentado hoje é a prática do bem. A prática do bem. A verdade central para ficar no coração, ficar na mente, também no coração, é: a prática do bem é um comportamento esperado de todos os cristãos. O tema, a prática do bem, e a verdade central, repetindo, a prática do bem é um comportamento esperado de todos os cristãos. A prática do bem é o complemento da fé e da doutrina, que são os pilares da vida cristã. Nessa carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo trata da fé cristã e da doutrina cristã. Depois de escrever a carta e esclarecer aos crentes da Galácia sobre a natureza da fé cristã e a natureza da doutrina cristã, ele diz que é necessário ainda praticar o bem. O que entendemos é que a fé é fundamental e a doutrina também, mas isso não basta. É necessário também praticar o bem. Não basta que uma pessoa tenha muita fé e seja muito correta na doutrina, se ela não praticar o bem. Na igreja onde eu exerci o meu primeiro pastorado, havia um irmão chamado Francisco Botelho. Este irmão era o nosso padrinho de casamento. Um dia ele soube da natureza ou da existência de um homem enfermo. Este homem não era da igreja. Disseram para ele que havia um homem doente na sua casa, era um alcoólatra, que estava sempre alcoolizado, e que ele se machucou, se feriu e não foi socorrido. E ele estava muito mal em casa, com as suas feridas infectadas. Este irmão foi lá, pegou esse doente, que não era da igreja, carregou este homem até o ponto do ônibus, colocou esse homem no ônibus, levou para o hospital. E este homem foi tratado, foi curado. E depois ele foi para a igreja. Ele se converteu, foi batizado. E toda a sua família se tornou uma família importante da igreja. Aquela igreja era uma igreja firme na fé. Os irmãos eram irmãos de muita fé. E também estudavam muito a Bíblia. Eles eram firmes na doutrina. Mas não é só isso. Eles também faziam o bem. Não só este irmão referido, mas muitos outros irmãos da igreja faziam a evangelização, estudavam a palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus e também faziam o bem aos sofredores. Pois bem, nós estamos sendo convocados a não apenas crer e entender o Evangelho, mas também somos convocados a praticar o Evangelho. Pois bem, nós vamos trabalhar com a seguinte pergunta:
o que precisamos para praticar o bem? Eu falei que a fé e a doutrina têm que ser complementadas pela prática do bem. Mas o que precisamos para praticar o bem? É isso que vamos ver na nossa pregação de hoje. Primeiramente, para praticar o bem, precisamos vencer obstáculos. O apóstolo diz: não nos cansemos de fazer o bem. E depois ele diz: se não houvermos desfalecido. O apóstolo Paulo usa duas palavras que dão a ideia de obstáculo. Cansemos, não nos cansemos, e se não houvermos desfalecido. A ideia aqui é que fazer o bem cansa. E nós precisamos de vencer esse obstáculo e outros obstáculos. Os obstáculos para se fazer o bem estão na pessoa que precisa fazer o bem e na pessoa que precisa receber o bem. Pode haver obstáculo naquele que faz o bem e pode haver obstáculo naquele que precisa receber o bem. Quero discutir mais um pouco esse assunto com duas questões. Primeiramente, nós precisamos superar as nossas limitações. Nós somos limitados e precisamos de ultrapassar essas limitações. O apóstolo Paulo usa duas palavras na língua grega para se referir ao ato de fazer, realizar ou praticar. Nós somos convocados a praticar ou realizar o bem. Primeiro é o verbo poiel, que significa uma ação implicando em gasto mínimo de energia. E o outro verbo é o verbo que vem da palavra ergon, que significa uma ação implicando em gasto máximo de energia. Quer dizer, para fazer o bem, dependendo da situação, nós vamos ter um gasto mínimo de energia. E se nós quisermos fazer o bem, também nós poderemos ter que fazer um grande gasto de energia. Vou dar dois exemplos. Suponhamos que alguém bate na minha porta e peça 1 quilo de arroz. Se eu tenho esse produto, eu pego, vou lá na porta e dou para ele. Eu fiz o bem, eu pratiquei o bem, com o mínimo de energia. Agora, ouvi falar que a irmã Célia, juntamente com a irmã Débora, levaram uma cesta básica para uma pessoa carente, lá em Ferraz de Vasconcelos. Então, esse ato de levar uma cesta até Ferraz de Vasconcelos exige um grande consumo de energia. Então, nós podemos fazer o bem gastando pouca energia ou gastando muita energia. Eu estava pensando que, olhando para dentro de uma certa espaço, vi pessoas jogando dominó. Jogar dominó é uma atividade que gasta pouca energia. Mas eu também vi um homem carregando 2 botijões de gás, um em cada braço. Então, há uma ação com pouco gasto de energia, que é jogar dominó, e uma ação com muito gasto de energia, que é carregar 2 botijões cheios de gás. Para fazer o bem, nós às vezes vamos gastar pouca energia, ou às vezes vamos gastar muita energia. E o apóstolo Paulo supõe que nós vamos ter que assumir essas duas posições, dependendo da circunstância. Um irmão que vivia lá no Rio de Janeiro, que nós conhecemos numa igreja batista, ele trabalhava no Rio de Janeiro, no centro da cidade,
E ele disse que certo dia ele viu do outro lado da avenida um homem sentado na calçada. Um homem mendigo. E era hora de almoço. E eles almoçaram. E este irmão descascou uma laranja e foi levar para o mendigo. Ele atravessou a rua e ofereceu a laranja ao mendigo. E o mendigo disse assim: essa laranja é laranja lima? E aquele irmão falou: não, essa não é laranja lima. E o mendigo disse: eu só chupo laranja lima. Então havia uma limitação. Havia uma limitação daquela pessoa. Aquele irmão que queria oferecer uma laranja, ele precisaria então ir à feira ou a um mercado e comprar a laranja lima, porque aquele mendigo estava limitado para receber o bem. Ele queria chupar a laranja, mas não podia ser aquela laranja. E se aquele irmão quisesse fazer o bem, tinha que gastar algum esforço. Ele tinha que andar, tinha que gastar dinheiro, mais dinheiro. Isso mostra que, às vezes, a pessoa que precisa de ajuda, a pessoa a qual precisamos fazer o bem, é uma pessoa que está limitada. E nessa limitação, ela pode exigir de nós um esforço maior. É preciso que nós, muitas vezes, façamos um investimento de energia muito maior. Victor Hugo, que nós chamamos em português Victor Hugo, que escreveu a obra Os Miseráveis, Les Misérables, ele tinha um conto que falava, ele tem um conto que falava de um casal que era muito pobre e tinha vários filhos e viviam numa situação de muito aperto. Um dia, o marido chegou do trabalho no final da tarde e a mulher falou para ele: olha, nossa vizinha morreu. Essa vizinha já era viúva. Agora, este homem é informado: nossa vizinha morreu. E o homem ficou preocupado, falou: mas como é que vamos fazer? Nós já temos esses 4 filhos, a coisa está difícil, a gente não tem condição de sustentar os nossos filhos. E esses filhos dessa viúva, que já morreu também, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente não vai poder fazer nada. Aí ele coçou a cabeça, pensou, andou para lá, andou para cá, e ele disse para a mulher dele: faz o seguinte, vai buscar as crianças. Vai buscar essas crianças dessa mulher que morreu. Traz para a nossa casa. E a mulher abriu a porta do quarto, mostrou as crianças e disse: já busquei. Essa história mostra quando o pobre pode fazer o bem, criando condições para fazer o bem. Não apenas os que têm abundância de coisas podem fazer o bem. Uma família pobre acolhe crianças pobres para sustentar, dar alimento e criar. Então, o que estou dizendo é que há obstáculos que nós precisamos vencer. Se eu quero ajudar uma pessoa que não tem alimento, e essa pessoa mora em Ferraz de Vasconcelos, eu vou ter que me esforçar para fazer chegar o alimento lá. Se eu não quiser me esforçar, eu não poderei fazer isso. Por isso Paulo diz que enquanto nós pudermos, devemos fazer o bem. E devemos fazer o bem sem cansar. A segunda assertiva diz que nós precisamos superar as condições impróprias daquele a quem precisamos praticar o bem. Como falei no caso do homem que só chupava laranja lima, ele tinha uma limitação, talvez ele tivesse uma doença do estômago e, na verdade, ele precisava de uma laranja, mas tinha que ser uma laranja lima. E a pessoa que queria dar uma laranja lima, a laranja que não era laranja lima, se debateu com essa questão. A pessoa que precisa de receber um bem,
às vezes tem problemas para receber esse bem. Eu costumo dizer que há 3 perguntas que não devemos fazer sobre a pessoa a quem devemos fazer o bem. Primeira pergunta, se a pessoa merece. Muitas vezes a gente faz o bem a alguém e alguém diz, mas ele não merece. Ele não merece. Lá em Carapicuíba, quando eu trabalhava lá, uma senhora me falou que o marido dela abandonou a família. Ela abandonou a esposa e abandonou os filhos. Foi viver com outra mulher e passou a gastar o tempo com os amigos. Quer dizer, ele foi dedicar a outra mulher e o tempo que era dos filhos ele dedicava aos amigos. Então ele abandonou a esposa e abandonou os filhos. Com o passar do tempo, ele ficou doente. A mulher com quem ele tinha ido viver o abandonou. E os filhos souberam que ele estava doente, morando sozinho, porque tinha sido abandonado, e agora estava num estado de lamúria, de lamentação, num estado de dor. E os meninos rapazes, agora já eram homens, disseram para a mãe, mãe, papai está nessa situação, nós temos que buscá-lo e cuidar dele. A mãe concordou. A esposa que ele havia abandonado e os filhos que ele havia abandonado, agora vão recebê-lo para cuidar dele. A pergunta é, ele merecia? Resposta, não. Nós não vamos fazer o bem apenas a quem merece. Nós vamos fazer o bem de acordo com o princípio da palavra de Deus. Outra pergunta é se a pessoa vai retribuir. Quando fazemos o bem a alguém, às vezes nós perguntamos, será que essa pessoa algum dia vai retribuir? É muito comum em todos os locais, e na nossa igreja, desde que eu estou aí, ou estou lá, nós inúmeras vezes ajudamos pessoas que vieram, pediram ajuda e a igreja fez o bem. A nossa igreja faz o bem, como a Bíblia manda fazer. Mas essas pessoas nunca retribuíram em nada. Uma vez, uma pessoa veio e ela recebeu um benefício da igreja, depois ela veio dizer que ela tinha recebido um benefício e ela queria ajudar a limpar a igreja. Ela queria retribuir. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não quer retribuir. Ela não pretende retribuir o benefício. E nós não vamos deixar de fazer o bem se a pessoa, porventura, não vai retribuir. E também, se a pessoa vai agradecer. Se a pessoa merece, se a pessoa vai retribuir e se ela vai agradecer. Muitas vezes as pessoas não têm condição emocional para agradecer. Jesus curou 10 leprosos. Depois, um deles voltou para agradecer. E Jesus falou, não foram 10 os leprosos curados? Onde estão os outros? E os outros não compareceram. Jesus não deixou de cuidar das pessoas por causa da ingratidão. A esposa não deixa de cuidar dos filhos porque os filhos são ingratos. Isso nós vemos dia a dia, que os filhos são ingratos naquilo que a mãe faz. Vemos a ingratidão do marido em relação ao que a esposa faz, a ingratidão da esposa. Mas nós não deixamos de fazer o bem, porque a pessoa é ingrata. O nosso segundo argumento diz que para praticar o bem, precisamos aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo diz assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Para discutir essa questão, ou para ampliar essa questão, eu estou dizendo que todos os cristãos devem fazer o bem a todos os necessitados em todas as oportunidades. A palavra oportunidade, da língua grega, é uma palavra bastante conhecida, o kairos. Na faculdade teológica, essa é uma palavra que os professores falavam sempre, os alunos falavam, kairos. Kairos é tempo.
não somente tempo, mas também a circunstância, dentro do qual acontece ou fazemos acontecer coisas boas. O Kairos não é a mesma coisa que o tempo do relógio. No tempo do relógio acontecem coisas boas e coisas ruins. No tempo do Kairos só acontecem coisas boas. Então, isso é que chamamos de oportunidade. Oportunidade é um tempo, dentro de uma determinada circunstância, em que as coisas boas acontecem ou que nós fazemos essas coisas acontecerem. Isso significa que fazer o bem é algo que nós fazemos acontecer. Para fazer o bem e aproveitar oportunidades, nós precisamos de estabelecer alvos. Nós vamos aproveitar as oportunidades para fazer o bem à nossa comunidade. Pode ser que um vizinho meu precise de alguma coisa. Eu vou focalizar o meu vizinho. Nossas igrejas. Quais são as oportunidades que nós temos para fazer o bem à nossa igreja? Nossas famílias. O marido tem oportunidades para fazer o bem à sua família. E a nossa nação. O Kairos, ou a oportunidade, é ser nosso aliado. O Kairos está do nosso lado para que possamos fazer aquilo que precisamos fazer. É preciso discutir essa questão sobre dois aspectos. Primeiro, as oportunidades são tempo que mobilizamos para realizações de boa qualidade. O apóstolo Paulo fala de bem usando duas palavras. Primeiramente, é a palavra agathos. Agathos significa a oportunidade para fazer alguma coisa de boa qualidade. E a palavra que o apóstolo Paulo usa também é a palavra kalos. Duas vezes o apóstolo Paulo usa a palavra fazer o bem. Então a primeira significa uma realização de qualidade, ou alguma coisa de qualidade. E a segunda significa uma coisa agradável. Vou dar um exemplo. Um rolo de arame farpado pode ser de boa qualidade, mas não é agradável. Um saco de cimento pode ser de boa qualidade, mas não é agradável o contato. Mas uma blusa de veludo é de boa qualidade e é agradável. O que o apóstolo Paulo diz é que as nossas ações devem ser de boa qualidade e devem ser agradáveis. A Bíblia diz que Jesus ajudava as pessoas, mas ele era manso e humilde de coração. Às vezes uma criança está chorando pedindo comida, ou pedindo qualquer outra coisa, e a mãe está irritada. A mãe está irritada. Está irritada com a criança que está insistindo. E ela pega o prato, bota a comida e com grosseria dá para a criança. Toma aí, come, está enchendo, come. Então ela fez uma coisa boa e ruim. Boa porque ela deu a comida e ruim porque ela maltratou e foi grosseira. Por isso é que fazer o bem significa fazer algo bom de forma agradável. Quando nós damos, por exemplo, cuidamos de alguém, não basta aquele cuidado. Por exemplo, uma cuidadora que cuida de um idoso. Essa cuidadora vai cuidar desse idoso, mas também vai tratá-lo bem. Dar banho no idoso pode ser um ato até grosseiro. Ela pode dar um banho no idoso sem bondade, sem amor, sem cuidado. Então ela usou algo bom de forma desagradável, de forma grosseira. E o apóstolo Paulo usa então duas palavras para falar sobre o bem. O bem que é bom e o bem que é agradável. Não ajudar ou não fazer o bem
de forma grosseira. Você pode dar algo que é bom, como eu estou dizendo aqui, mas de forma desagradável. Então, cuidar do idoso, dar banho no idoso, dar comida para o idoso é bom. Mas se a pessoa que está fazendo isso é uma pessoa sem amor, uma pessoa grosseira, então isso é mal. Como eu disse então, a palavra bem pode significar algo que se faz de forma agradável, que expressa um amor, simpatia. Eu posso eu posso oferecer uma cesta básica sem amor. É porque aquilo é minha obrigação. Sem bondade, sem respeito, sem interesse, sem ternura. E Jesus fez tudo com bondade, com ternura, com simpatia, com amor. Então, para fazer o bem, nós não devemos apenas de fazer o ato bom, mas sim a forma como nós fazemos este ato. E uma terceira discussão é que as oportunidades são passageiras. As oportunidades são passageiras. Na família, às vezes, nós não aproveitamos as oportunidades. Muitos homens deixam passar a infância dos seus filhos e não aproveitam a oportunidade de conviver com seus filhos pequenos. Levá-los para tomar um sorvete, levá-los para ver o futebol. Muitos pais. Muitos maridos não aproveitam a oportunidade de conviver com uma esposa dedicada, de conviverem com uma esposa bondosa, zelosa, perdem a oportunidade. E as oportunidades, elas passam. Elas não duram para sempre. Tanto o tempo de coisas boas, quanto o tempo de coisas agradáveis, são tempos que passam. Assim, então, às vezes nós perdemos a oportunidade de servir a nossa igreja. Depois nós ficamos velhos ou doentes, aí deixamos passar a oportunidade. Para ilustrar um pouco mais essa última discussão, eu quero mostrar para você a estrofe de um hino que temos em nosso cantor cristão. E essa estrofe diz assim: há, do verbo haver, há pouco tempo para velar orando. Eu tenho pouco tempo para a gente orar. E contra o inimigo batalhar. Repetindo, há pouco tempo para velar orando e contra o inimigo batalhar. Há pouco tempo para aqui chorando lançar semente para depois ceifar. Então, por exemplo, se eu vivo 50 anos, não é muito tempo, é pouco tempo. É pouco tempo para eu fazer o bem. Se eu convivo com a minha esposa por 50 anos não é muito tempo. É pouco tempo para fazer o bem a ela. Se eu vivo com meus filhos 30 anos, é pouco tempo. Então, há pouco tempo para velar orando e contra o inimigo batalhar. Há pouco tempo para aqui, chorando, lançar semente para depois ceifar. O meu terceiro argumento sobre a maneira que devemos nos comportar para praticar o bem é expresso da seguinte maneira: para praticar o bem, precisamos valorizar os seus resultados. A prática do bem tem resultados. Paulo diz: porque a seu tempo ceifaremos. Vamos praticar o bem, porque no tempo certo vai haver ceifa. O apóstolo Paulo usa a imagem da lavoura. Na lavoura, a gente se esforça plantando. Depois a gente se alegra colhendo. O salmista diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando nós fazemos o bem, nós podemos até sofrer algum desconforto. Mas, se o lavrador tem desconforto para plantar, que ele planta chorando, um dia, se ele não desanimar, se ele não perder a oportunidade, ele vai colher. Coloquei aqui para ressaltar isto.
Há tempo para fazer o bem e tempo para colher os resultados do bem praticado. O apóstolo Paulo usa duas acepções do tempo. O tempo para fazer o bem, que é a plantação, a semeadura. O tempo para semear. O tempo para a semeadura, fazer o bem. E o tempo para ceifar, que é o tempo de colher os resultados do bem praticado. 2 comentários sobre isso. Primeiro, o resultado de fazer o bem é um mundo melhor. Fazer o bem, como disse aquele pastor, é melhorar o mundo e povoar o céu. Pela prática do bem, podemos tornar melhores nossas famílias. Se eu pratico o bem no meu lar, minha família vai melhorar. Se eu sou tolerante, paciente, bondoso, eu trabalho por minha família, eu me gasto por minha família, eu me canso por minha família, a minha família vai ser melhor. Nossas igrejas, se eu me dedico à minha igreja, se eu faço bem à minha igreja, ela vai ser melhor. Se nós socorremos na nossa comunidade, no nosso bairro, um idoso que não tem remédio, e nós buscamos o remédio para aquele idoso, nós estamos melhorando a nossa comunidade, porque estamos evitando mais uma pessoa desamparada. Dessa forma, então, o resultado de fazer o bem recai sobre nós, ou recai sobre o mundo ao nosso redor. Pela prática do bem, nós melhoramos as nossas vidas, melhoramos as nossas famílias, melhoramos a nossa igreja. Se cada crente fosse mais dedicado às suas igrejas, todas as igrejas seriam melhores. Mas há muitas pessoas que não ajudam, não contribuem, não se dedicam, não investem nada na sua igreja. Não contribuem, não vão à igreja, não convidam ninguém. São pessoas que não contribuem. E elas, então, não valorizam o resultado. Porque praticar o bem traz resultado. Pratica o bem na sua família e os resultados serão uma família mais feliz. Então tem resultado. Seja bondoso com seus filhos e o resultado vai ser filhos mais satisfeitos. Agora, há também o resultado de fazer o bem como recompensa no reino eterno de Cristo. Jesus falou no seu sermão do capítulo 25 de Mateus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de beber. Melhor dizendo, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver. Na sequência, Jesus diz que quando alguém faz isso por um dos menores, um dos mais pequenos, dos menores dos seus discípulos, fizeram ao próprio Jesus. Aqui então Jesus mostra que há certas coisas que trazem recompensa no céu. Ele fala de socorrer o faminto, socorrer o sedento, o estrangeiro perdido, sem amparo, o que não tinha roupa, o que estava doente, ou que estava preso. São objetos do nosso fazer o bem. Precisamos fazer o bem àquele que não tem alimento. Precisamos fazer o bem àquele que não tem água. Precisamos fazer o bem àquele que está nu. Nós precisamos fazer o bem àquele que está desamparado.
e também fazer o bem àquele que está triste. Às vezes uma pessoa está triste, por exemplo, uma pessoa que precisa de um prato de comida. Ele está triste. Aí nós damos o prato de comida para ele. Ele pode continuar triste. Então, nós vamos ter que investir na sua doença, na sua tristeza. É isso que Jesus ensina. Então, fazer o bem resulta num mundo melhor. E fazer o bem resulta numa recompensa de Deus para o crente. Não fazer o bem é perda. Ser egoísta e não olhar para os outros é perda. O mundo será melhor se nós fizermos a nossa parte. O que disse o Saint-Exupéry? O mundo é melhor porque eu vivo nele. A minha presença no mundo contribui para que o mundo seja melhor. E é isso que Jesus está falando. Eu estou no mundo, então uma pessoa a menos terá fome. Uma pessoa a menos ficará sem roupa. E assim por diante. Fazer o bem tem resultados. E nós precisamos ficar de olho nesses resultados. Considerando que podemos melhorar o mundo. Considerando que nós podemos ser beneficiados quando Jesus nos receber na sua glória e disser para nós: muito bem, você deu comida ao faminto, deu alento ao triste, você visitou o doente, você fez o que eu gostaria. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas que eles deviam ter uma fé sadia, salvação por Jesus Cristo pela sua morte. Que eles precisavam ser firmes na doutrina, não ficar com crenças bobas, com crenças tolas. Firme na fé, firme no conhecimento de Deus, mas também praticantes do bem. A minha palavra final de conclusão é essa. O texto considerado nos mostra que a prática do bem é indispensável para nós, os cristãos. Precisamos superar obstáculos, aproveitar oportunidades e valorar os resultados benéficos decorrentes da prática do bem. Devemos praticar o bem tendo em vista a nossa família. Pratique o bem para a sua família. Tendo em vista a nossa igreja, tendo em vista os nossos amigos, os nossos vizinhos, tendo em vista a nossa nação. Que o Deus de todo o bem nos ajude. Amém.